Alunos, bem-vindos à aula de História. Eu sou o professor Alex. Estou aqui com vocês para fazermos juntos a correção das atividades da última aula, ou seja, do dia 19 de agosto. E através dessa correção, eu quero que vocês aprofundem seus conhecimentos neste tema que é a formação do islamismo, pois o mesmo é muito importante para aprofundar o nosso conhecimento. Lembrando que esse conteúdo faz parte ainda do segundo bimestre e quando a gente fala do islamismo, a gente sabe que é uma religião que foi fundada por Maomé, é uma religião aí monoteísta que crê em um só Deus, Alá, e a gente sabe que o islamismo hoje compõe aí, né, a segunda religião maior do mundo, perdendo apenas para o cristianismo. E vamos então iniciar esta correção. Eu peço que você, neste momento, pegue o seu caderno para que nós possamos fazer aí esta correção. Lembrando também que esta atividade valeu 2 pontos na nota livre, ok? Vamos então. A questão número 1. Alunos, diz o seguinte: o islamismo, religião fundada por Maomé, e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento o quê? Se você marcou a letra A, você acertou, porque o fundamento principal do islamismo é o monoteísmo. Quando eu falo monoteísmo, nós temos que entender que a religião monoteísta é aquela que acredita apenas um Deus. Então, como que Maomé criou então o islamismo? Ele fundou baseado aí no cristianismo e no judaísmo, que são religiões monoteístas. E o que nós entendemos é que dentro desse contexto, Maomé observou essas duas religiões antes de fundar o islamismo. Sabemos que Maomé era um viajante, um retireiro, né? Principalmente aquele homem que fazia as excursões. E diante desse contato aí com o cristianismo e com o judaísmo, ele acabou aí tendo a ideia de fundar, é claro, o islamismo, que é a religião oficial aí de Maomé. Então a letra A é a alternativa correta. Vamos então para o número 2. A questão número 2, ela diz o seguinte: sobre os fundamentos do islamismo, assinale a alternativa correta. É praticamente quase igual à primeira, né? Então, sobre o fundamento do islamismo, assinale a alternativa correta. Se você marcou a letra D, você acertou, aluno. Por quê? Porque dentro desses fundamentos do islamismo, nós podemos observar que é uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em um só Deus, Alá, e que surgiu no século VII depois de Cristo, e seu profeta era Maomé, e o seu livro sagrado, o Alcorão. Né? Então, dentro da fundamentação aí do islamismo, nós podemos observar que é uma religião monoteísta que foi fundada por Maomé e tem o seu livro sagrado como o Alcorão. Ok? Vamos para a próxima questão. Número 3. Sobre o islamismo, pode-se afirmar que... Então, sobre o islamismo, nós podemos afirmar o seguinte. Olha só, se você marcou a alternativa C, você acertou. Por quê? Porque tanto quanto o judaísmo e o cristianismo é uma religião monoteísta que fundamenta-se em um texto considerado sagrado, né? Então, sabemos que a origem do islamismo foi dentro do cristianismo e dentro do judaísmo, né? A partir daí, podemos observar que Maomé, ele seguiu aí os conceitos dessas duas religiões para fundar uma que o próprio foi considerado aí o grande profeta, né? Que no caso é o Maomé. Então, a alternativa correta da número 3 é a letra C. Vamos então para a questão número 4. O surgimento do islamismo permitiu à Arábia o quê? Com o surgimento do islamismo, permitiu à Arábia o quê? Se você marcou a letra A, você acertou. Por quê? Porque
a partir do momento que surgiu o islamismo, permitiu à Arábia consolidar, ou seja, fortalecer uma unidade política e religiosa. E a gente pode dizer também que possibilitou a expansão do império. Então, a gente percebe que a Arábia foi o centro, aquela região do Oriente Médio, ela foi o centro ali onde surgiu, né, o islamismo, e a partir do momento que surgiu, que foi criada essa religião ali na Arábia Saudita, no Oriente Médio, permitiu manter a unidade política e religiosa daquele povo e, ao mesmo tempo, fortaleceu aí a expansão do islamismo, né, naquele império. E a gente pode dizer que começou do Oriente Médio e se expandiu praticamente por todo o mundo. Ok? Então, vamos para a número 5. A número 5, ela diz o seguinte, olha só. Os mercadores e autoridades de Meca, para quem o culto aos ídolos era uma fonte de lucro, não aceitaram o monoteísmo de Maomé e passaram a persegui-lo. Maomé e seus seguidores fugiram para Yatreb, atual Medina, a 400 quilômetros de Meca, onde fundou uma comunidade de fiéis em 622 d.C. Esse episódio que marca aí as origens do islamismo ficou conhecido como que ficou conhecido aí essa fuga de Maomé partindo de Meca para Yatreb, atual Medina. Essa fuga ficou conhecida como, se você marcou a letra E, você acertou. Esse episódio ficou conhecido como Hégira. Então, este é o momento que Maomé sai de Meca com medo aí desses mercadores, desses comerciantes. Por quê? Porque ele estava ali anunciando uma nova religião, a crença em um único Deus, Alá. E esses mercadores que ficavam ali em Meca, em volta da Caaba, no centro ali religioso, né, do povo árabe, eles entenderam que Maomé, criando uma nova religião monoteísta, eles perderiam aí, né, fregueses que lucravam aí com o comércio aí de deuses pagãos, e era praticamente a fonte de renda desse povo na época. Então, o que aconteceu? Esses mercadores, esses comerciantes, eles começaram a perseguir Maomé, e o jurando de morte. E o que Maomé fez? Maomé ele não pôde ficar ali em Meca. Ele então teve que sair de Meca, indo para Yatreb, que é a atual Medina, e ali ele fundou ali um grupo de seguidores, né, que a gente pode chamar posteriormente de muçulmanos, o qual eles deram total apoio para Maomé, para que Maomé retornasse a Meca e convertesse de fato aquele povo, ok? Então, a letra E é a resposta correta da número 5. Vamos então para a número 6. A número 6, ela diz o seguinte, olha só. A número 6, ela fala assim. O islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso, era dotado de certa heterogeneidade e que pode ser constatado na existência de seitas rivais como quais eram as seitas rivais neste período aqui, né? Eu falei isso para vocês no vídeo da nossa aula passada e eu posso afirmar para vocês que se você marcou a letra B, você acertou. Sunitas e xiitas, eles eram aí seitas rivais uma com as outras, né? Inclusive eu fiz um quadro explicando para vocês a diferença de xiitas e sunitas, ok? Vamos então para a questão número 7. A questão número 7 ela diz o seguinte: sobre o livro Alcorão, é correto afirmar que, sobre o livro Alcorão aí dos islâmicos, né, do islamismo, é correto dizer que, se você marcou a letra C, você acertou. Por quê? Porque o Alcorão é o livro sagrado da religião muçulmana, tido como a revelação da palavra divina ao profeta Maomé.
Então, na verdade, o livro, o Alcorão, que é aí o livro dos muçulmanos, o livro aí dos islâmicos, ele então foi baseado nas palavras, nas mensagens que Maomé dizia a seu povo, ok? Então, quando Maomé morreu, os seus seguidores juntou aí todo esse saber e colocou num livro, e esse livro foi chamado depois de Alcorão, ok? Vamos então a número 8. Bom, alunos, a número 8, ela diz o seguinte, olha só. Maomé foi o criador do islamismo. Para os muçulmanos, ele é considerado um profeta. Nasceu na cidade de Meca em 570 e pertencia ao ramo pobre da tribo dos Coraixitas, que dominava o comércio na cidade e era o guardião do templo de Caaba. Em 610, recebeu a visão do anjo Gabriel, que lhe disse: Maomé, tu és o enviado de Deus. Há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. A partir dessa revelação, Maomé iniciou sua pregação em uma crença monoteísta, convertendo inicialmente seus familiares. Antes de Maomé não havia unidade política. Em 630, Maomé conquistou Meca e unificou as tribos árabes. Ao unificar as tribos árabes, ele então torna-se líder político e religioso. Em 632, quando Maomé faleceu, a Península Arábica estava quase totalmente islamizada e unificada em torno de um grande Estado árabe, o Islã. Esse texto que eu acabei de ler para vocês é um resumo da biografia de Maomé. Esse texto é verdadeiro ou é falso? Se você marcou a alternativa letra A, ela está correta, ok? Vamos então à questão número 9. Questão número 9 diz o seguinte: a Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo, é que marca o início do calendário islâmico. Corresponde o quê? O que corresponde a Hégira? Corresponde, se você marcou a letra C, você acertou, corresponde à fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Foi o que nós falamos anteriormente, correto? Vamos então para a nossa 10ª questão. A 10ª questão, ela diz o seguinte: observe a fotografia de 31 de outubro de 2010, que registrou peregrinos no Círculo da Caaba, na Grande Mesquita em Meca, Arábia Saudita. Aí tem a figura, né, o desenho que eu coloquei para vocês, da Caaba. Esse é o centro religioso aí dos islâmicos lá em Meca. É chamada de Caaba. No islamismo, que conta com milhões de adeptos no mundo contemporâneo, a peregrinação, a ida até Caaba, ela, se você marcou a letra C, você acertou, ela deve ser realizada pelo menos uma vez na vida pelos fiéis com condições físicas e financeiras, né? Então, a pessoa, no momento que ela segue o islamismo, ela tem que ter aí, ela tem que seguir algumas instruções da doutrina islâmica. Uma delas é ir pelo menos uma vez na vida, né? Se você tiver condições físicas e financeiras, de ir uma vez na vida a Meca, para você, então, visitar a mesquita, visitar o templo, a Caaba, ok? Então, alunos, nós vamos ficar por aqui. Finalizamos a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.